Então, aqui em Apocalipse 20, temos algumas questões aqui que eu gostaria de explanar. Vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, a visão, aqui a visão de João, desce um anjo do céu com uma chave na mão, que ele sabe que é a chave do abismo, e tem uma grande corrente, segura o dragão. E quem é esse dragão? A antiga serpente. Essa antiga serpente é citado como a serpente do Éden. Então esse dragão, antigamente ele era a serpente. Aqui em Apocalipse ele já é um dragão, né? Com todas as obras que ele fez durante a vida, ele se torna um dragão. E a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então ele está identificando quem é essa antiga serpente, né? Você tem esses termos em grego, né? A palavra diabo é diabolos, né? Que é, e você também tem Satanás, que é o adversário. Diabo significa difamador, acusador falso, caluniador. Satanás também é a mesma coisa, adversário, tá? A serpente significa Ofris. Nos tempos antigos, a serpente ela era um emblema de astúcia e sabedoria, tá? Então ele é preso por 1000 anos. Ele é lançado no abismo, que significa abussos, poço sem fundo, né? E foi colocado um selo sobre ele. O selo significa que um conteúdo, como um conteúdo de uma carta, quando você queria esconder aquele conteúdo, você colocava um selo, ou seja, ele vai ser escondido, né? Ele vai ser de alguma forma escondido. Depois diz a Bíblia que é necessário que ele seja solto. Ele volta com mais força, mas ele volta por um período mais curto de tempo, tá? Então ele foi preso para. O objetivo dessa prisão é para que ele não enganasse mais as nações, tá? Então ele é o enganador das nações. E durante 1000 anos ele não vai mais enganar as nações. Agora, como funcionam esses enganos, tá? Isso aí você tem que ver durante a vida. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um período de tempo, né? E a primeira observação, que está em Apocalipse 20, versículo 4, diz que quem não aceitar a marca da besta vai ser decapitado. Lembrando que a decapitação é uma ação muito comum que a gente vê no extremismo religioso, tá? Pode estar apontando como está falando de marca da besta, então está se falando de um período no final do mundo, no final dos acontecimentos. Não é algo que aconteceu durante a vida. Então está apontando para um período do final desses acontecimentos. Vai haver a decapitação, né? Apocalipse 20, versículo 4. Vi ainda as almas dos decapitados, por quê? Por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, que é na testa, e na mão. E viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, esse pessoal que foi decapitado por causa do testemunho vai ressuscitar e vai viver com Cristo durante os 1000 anos, né? No período do milênio. Eles vão ressuscitar e viver no período do milênio, porque eles vão se tornar sacerdote de Deus. Aí diz aqui, no versículo 6, bem-aventurado é o santo e aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdote de Deus e Cristo. Observe que a palavra Deus e Cristo estão separados. Ou seja, Deus, a palavra grega theos, né, que é um nome geral para divindade, e Christos, Christos, em grego, que significa ungido, que é o Messias. Então você vê Deus e Cristo, né? E aparecem separados no texto. No versículo 5, diz assim, depois dos decapitados, eles vão ressuscitar. No versículo 5 diz, o restante dos mortos não reviverão até que se complete os 2000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, só vai, aparentemente aqui,
uma análise simples do texto, dá a entender que só vão ressuscitar esses que tiveram testemunho de não adorarem a besta, de terem sido decapitados pelo testemunho de Jesus, né? E por causa da palavra de Deus, como cita no Apocalipse 20, versículo 4. E eles vão ressuscitar. Essa é a primeira ressurreição. Sobre esta, a segunda morte não tem poder, ou seja, eles não vão morrer novamente, como se fosse uma segunda morte, porque eles morreram em vida, ressuscitaram agora com Cristo, então haveria uma segunda morte, não vão ter essa segunda morte, porque eles ressuscitam para ser sacerdote de Deus e de Cristo. Essa é a análise simples, sem eu pesquisar aqui comentário bíblico ou Bíblia de estudo, é a análise crua do que dá para me entender desse texto aqui.